Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Adoro quando eu esqueço o próprio slogan ou o nome do podcast, é muito bom. Recentemente, eu completei 61 dias de autocuidado e eu queria compartilhar como essa trajetória foi pra mim, como cada dia foi, tudo que eu aprendi. Eu vi em algum lugar da vasta internet que tinha uma menina fazendo 61 dias de autocuidado. Só que ela não fez nem 2, nem 3, ela só postou um vídeo e nunca mais postou nada. E eu nem sei que conta era essa mais, mas eu falei, gente, eu acho que uma coisa dessa ia ser muito boa pra mim. Porque quantas vezes a gente não cria 1001 desculpas pra se cuidar, ou diz que é inútil, ou diz que não vai fazer diferença, e eu queria ver na prática se realmente ia me ajudar ou não, e em que sentidos que ia me ajudar. Então, se você for lá no meu Instagram, @solcortesiano, o dia 1, colocar roupa de academia logo de manhã, pra poder espantar a tristeza e a indisposição. E eu posso dizer que, com 100% de certeza, que isso ajuda muito. A minha mãe já me ensinou isso há muito tempo, né? E eu não fazia muito por preguiça mesmo. Só que colocar a roupa de academia logo de manhã, mesmo que você não vá na academia ou fazer qualquer tipo de exercício físico, você fica mais propenso a ser produtivo. E não tenho estudos que comprovem isso, eu não sei se é verdade de fato, mas pra mim é muito verdade. Se eu ficasse de pijama ou de roupa de ficar em casa e tal, parecia que tudo demorava um tempo a mais a acontecer. E quando eu comecei a colocar a roupa de academia logo de manhã, às vezes eu até me sentia motivada de fazer logo o meu exercício e de começar o dia de outra forma, né? Já colocar... Não sei, parecia que colocava o meu cérebro num lugar interessante, num lugar ativo, Vamos a algum lugar, nem sabemos onde é, seja fazer compras no mercado ou realmente ir na academia, mas alguma coisa vai acontecer, parecia que mandava esse sinal pro meu cérebro. E eu gosto muito dessa prática. Dia 2, falar 3 coisas que eu admiro sobre mim. Porque eu fiz anos de terapia, isso foi mais tranquilo, mas eu me lembro muito bem lá no começo da terapia, quando isso teria sido uma piada pra mim, porque eu nunca ia conseguir levar a sério, realmente, porque eu não acreditava de fato. Então, eu acho insensível a gente falar, se olha no espelho e se fala coisas legais, tá, mas, sabe, às vezes a pessoa não acredita e vai... É sim sobre tentar e se comprometer e vencer aquele nervosismo e desconforto inicial, porque existe um desconforto muito grande, principalmente quando você não acredita. Mas conforme você vai fazendo, você vai meio que abrindo na sua cabeça que sim, tá tudo bem você falar bem de você. Tá tudo bem você reconhecer coisas que são boas sobre você. Então eu acho que é muito mais do que pegar uma frase positiva, entre aspas, e ir lá no espelho e ficar falando, eu sou linda. Tipo, cara, sabe, eu não vou acreditar nisso. Se eu não acredito nisso, eu não vou acreditar, porque eu falei que eu sou. Mas estando aberta a se olhar no espelho e pegar características que às vezes você tem dificuldade de enxergar, então você pergunta pra um amigo, pra um colega, pra sua mãe. E 3 coisas são pouco. É um dia do desafio também, então se você se olha um dia no espelho e diz 3 coisas legais, talvez no dia seguinte você tenha mais disposição e abertura a pensar, caramba, talvez eu seja essas coisas, talvez eu fale de novo pra mim o que eu realmente gosto em mim, enfim, e aí abrir uma reflexão sobre isso. Eu odeio quando é levado pra qualquer lado de tipo, é só você fazer isso e quem quer pode. É tipo, não é quem quer pode. Não é assim. Tem que começar aos poucos e entender que é um processo, não é só querer. Querer é pra começar, mas não basta pra resolver, entre aspas, tudo. Dia 3 foi dia dos namorados, eu me levei num date. E isso é uma história muito particular pra mim, assim, muito pessoal, porque eu estive num relacionamento que eu queria muito ir em dates. E eu colocava na proposta, assim, várias coisas. Tipo, sabe, pintar e beber vinho. Ou, tipo, programas culturais, assim mesmo, que eu queria fazer. E eu lembro que eu nunca era muito bem recebida, sabe? Eu não tinha essa abertura nessa relação. E uma das coisas que mais me tornou forte pra sair foi justamente quando eu comecei a me levar em date sozinha. E eu comecei a lembrar, caramba, minha vida vai para muito além dessa pessoa, de qualquer relacionamento, de qualquer pessoa. Porque eu também tenho o direito de aproveitar os momentos, independentemente de quem está comigo, se existe uma pessoa comigo pra poder validar aquele momento ou não. E o dia dos namorados foi perfeito pra isso, né? Porque todo mundo estava de casal e eu tava lá bebendo café sozinha. Também foi interessante porque desafiou o ego e me ajudou a aceitar uma sensação de rejeição que eu falei, gente, não é que eu tô sendo rejeitada pela vida. A vida não tá cuspindo na minha cara porque eu não tenho um namorado. Na verdade, eu senti abraço da vida. Eu senti que ela tava me dizendo, é seu momento. Lembra esse tempo todo que você ficou nisso tudo aí? Agora é a sua hora.
Porque não tem ninguém que você tá esperando há 3 horas. Não tem ninguém que vai estragar isso pra você, que vai tornar sobre essa pessoa. É o seu dia. Fez muita diferença. Eu mantenho essa prática até hoje. Sempre que eu tô me sentindo, sei lá, aquela sensação de dependência ou qualquer coisa assim, eu foco em mim como como se não houvesse amanhã, sério. Eu falo, não, isso não vai acontecer. Eu não vou ficar dependente, eu não vou aceitar menos. E aí eu falo, cara, e vou numa onda, assim, muito forte de autoconhecimento, recolhimento, redescobrimento, tudo que tiver pra fazer nesses dates eu faço. E também busco me abrir a novas oportunidades, sabe? Vai ver, tem um amigo meu que eu sempre quis sair, eu tenho uma colega minha que eu queria conhecer melhor. Ou sei lá, eu tenho dates mesmo, no caso de pessoas solteiras, né? E nesse caso é bom pra conhecer as pessoas. É legal você ir aberto a conhecer a pessoa, independentemente de que tipo de date é aquele. Mas também acho legal a gente se permitir a ir em date sem expectativa, entendeu? Tipo, a gente sai com a pessoa, vê qual é. E se for legal, que legal. E se não for legal, também tudo bem. O dia 4 foi pra uma sensação que eu gosto muito, que eu consegui colocar em um hábito. Que quando eu tenho dias muito longos ou cansativos, que eu trabalhei muito, eu venho pra casa, tomo banho, um banho bem demorado, enrolo a toalha na cabeça e eu, enfim, me visto e deito pra ver uma série. Nessa época eu tava viciada em Sex and the City, então foi muito bom terminar o dia assim pra mim, porque eu tava com aquela sensação de limpeza na cama, assim, e vendo minha série preferida do momento. No dia 5, eu fui numa estreia de filme. Eu tava num shopping e aí eu cheguei mais cedo pra poder esperar mesmo e não chegar atrasada. Então eu fui pra uma livraria ali perto. Me vi bonita, sabe? Eu me enxerguei bonita naquele momento. Então eu quis registrar minha roupa. E enquanto isso eu fui buscar livros. Não necessariamente pra comprar, mas pra passar o tempo e pra poder lembrar de cultivar esse hábito também. O que tá sendo lançado? Quais são as coisas que eu gostaria de ler no futuro? Que livros que eu tenho em casa que eu não tô lendo? Eu tive essa reflexão toda. E às vezes a gente quer fazer alguma coisinha assim. Eu quero ir numa livraria, tirar uma foto, sei lá, e fazer um conteúdinho e também tirar um tempinho pra ler um livro. Que sabe, que é tipo bem energia feminina, assim, é bem gostosinho. No dia 6 eu postei um vídeo dançando com croissant de chocolate, falando sobre a pressão de quantas vezes a gente não se deixa comer coisas que a gente quer, né, que a gente acha gostosinho e reconfortante por causa das pressões sociais. Em relação à comida, principalmente mulheres. Eu tô muito feliz porque eu tô encontrando esse equilíbrio de, tipo, o que é realmente impulso. Às vezes, quando eu tô sentindo alguma coisa, eu vou lá e como alguma coisa gostosa só pra poder sanar alguma coisa aqui dentro. Ou o que é com vontade. A minha prima nutricionista, ela compartilhou comigo que se você não sabe o que você quer comer, se você fala, tipo assim, eu queria um negocinho gostoso, mas eu não sei o que é, não sei o que é, e você espera 5 minutos e aquela vontade, você não conhece a vontade, normalmente é porque você tá numa impulsividade de comer aquela coisa, entendeu? Se você tá com vontade de comer batata frita, especificamente, nossa, que desejo batata frita, passam-se 5 minutos e você continua com essa vontade, aí você vai lá e come, entendeu? Isso não é pra restringir, porque, pelo amor de Deus, mas é só porque, sabe aqueles hábitos que a gente tem, às vezes, dos extremos? Ou a gente se cobra demais, ou a gente se cobra de menos. E no se cobrar demais, eu acho que tem isso de sempre ligar ou falar, nossa, eu estraguei meu progresso todo porque eu comi um croissant. Tipo, também não é isso, mas também, por outro lado, não usar comida pra alimentar impulsos, entendeu? Eu adoro ter um tempinho pra mim, escolher uma comida gostosa que eu já tava com vontade, assim. No dia 7, eu falei de mexer o corpo, como você preferir, né? Porque não é sobre, eu vou fazer musculação, eu vou fazer aeróbico, eu vou me matar na academia, ou... É sobre você mexer seu corpo. Signifique isso alongamento, signifique isso uma caminhada, o que for fazer sentido pra você. O importante é não deixar o seu corpo num estado de sedentarismo, porque isso engatilha muitas vezes a gente a ficar mal com a gente mesmo. Sei que muitas vezes é chato ouvir isso, mas o nosso corpo agradece tanto, a nossa mente também, que pra quem tem ansiedade, assim, eu acho essencial, porque é uma válvula de escape saudável, que não é sobre corpo, não é sobre, como eu vou ficar isso ou aquilo. Se você quiser, ótimo, mas assim, pra mim, particularmente, é sobre o meu momento de... Sabe aquelas coisas que você pode fazer pra prevenir uma crise de ansiedade ou pra prevenir uma questão mais forte, emocional? Então, pra mim, a academia virou esse lugar. Eu sei que nos dias de semana eu vou me sentir sobrecarregada em algum momento ou outro pela vida adulta, o que é normal, mas que se eu fizer o exercício físico, as chances disso me tomar, de fato, ou de me sobrecarregar a ponto de eu ficar muito estressada,
vão ser muito menores. Dia 8 tem ligação com 5, porque eu falei sobre ler livros. Acho que a gente tá perdendo o costume de estimular nosso cérebro lendo. Isso é uma coisa que eu estou pecando atualmente, inclusive. Eu também não tô me cobrando muito, não. Eu costumo, mesmo que eu não vá ler livros, eu tenho buscado textos na internet também pra poder ler. Se tá muito complicado, assim, de me comprometer pra ler aquele livro, que eu leia textos, que eu leia notícias, assim, mais desenvolvidas, né? Teses, enfim. Porque isso é uma alternativa pra quando você meio que dá aquela cansada ou não tá com vontade. Dia 9 foi cuidados da pele. Não precisa ser uma rotina de skincare de 500 passos, sabe? Tá tudo bem. Você ter o seu protetor solar, seu hidratante facial e acabou. Tem gente que gosta mesmo de uma rotina mais longa. Mas eu não entendo essa necessidade da gente complicar tudo. Parece que às vezes a gente não facilita pra gente mesmo. Aí é claro que não dá vontade de fazer. Porra, pra mim não funciona 500 passos de rotina de pele. Desculpa, primeiro que é um gasto mensal a mais, né? E segundo que, meu Deus, é muita coisa. Então eu gosto de passar algumas coisinhas, mas eu não vou ficar horas fazendo porque não é uma coisa que me dá vontade ou prazer. Mas também pra não negligenciar a pele, porque a gente fala tanto sobre o envelhecimento, né? E tá numa fase de harmonização facial descontrolada, o que tudo bem, se você quiser fazer, não tem nenhum problema, e eu super entendo. Mas é legal também saber, tipo, tem coisas, tem medidas mais naturais que eu possa tomar também, se isso é a opção que me agrada. Dia 10 foi se levar pra passear. E isso é diferente do date, porque você pode dirigir, ou você pode pegar a sua moto, ou você pode andar, caminhar, mas é pros seus pensamentos irem soltos, sabe? Você não ficar tentando controlar nada, você só sair pra pensar, sair pra arejar, aquela clássica sair pra arejar. Eu dirijo, eu amo dirigir, é incrível pra poder pensar as coisas e falar besteira sozinha. Dia 11 foi ficar perto do mar, eu tenho fobia de mar, então pra mim essa trajetória tem sido muito interessante. Por mais que eu não entre muitas vezes no mar, a maior parte do tempo, eu amo estar perto, porque é uma energia diferente, assim, vai ver, eu tenho uma conexão, assim, não sei, me abre emocionalmente pra vida. Eu sei que isso é muito, tipo, caralho, sério, mas me coloca num estado diferente, assim, parece que limpa um pouco a minha cabeça, só de eu estar perto do mar, é muito louco. E foi enrolar um pouquinho mais na cama. Eu odeio esses discursos que você tem que acordar e 4 da manhã e ter uma rotina super... Tipo, cara, pra cada pessoa vai funcionar diferente. Então, sabe, se você sabe o que você quer enrolar, então pelo menos se ajuda. Coloca aquele despertadorzinho 10 minutos antes do que você precisa acordar e enrola durante esses 10 até você realmente precisar levantar. Isso é ótimo, pra mim funciona muito bem, porque eu preciso desses minutos pra dar uma enroladinha. Então eu já coloco o meu despertador assim e funciona perfeitamente, porque eu falo, gente, eu não tenho que correr. Eu tenho esses 10 minutos aqui pra poder ficar cobrando sobre a vida até eu levantar. Praticar algo que você ama, no meu caso foi a atuação, então eu gravei um monólogo. Eu meio que me permiti, assim, a acessar outros lugares que eu tava desconfortável. Então eu escrevi um texto sobre um tema que mexe muito comigo e performei sozinha. E gravei pra mim mesmo, nem pra postar nem nada. Eu me perdi um pouco nos dias, mas dia 14 foi praticar mindfulness. Pra quem não conhece, mindfulness é uma prática... redundante, mas é uma prática de atenção plena. Então, basicamente, em vez de você correr com as suas coisas e apressar a sua vida, você vai realmente instigar de volta esse lugar de prestar atenção nas coisas, porque é natural que a gente não tenha isso tão aguçado, já que o mundo é o mundo, que é, né, atualmente. Mas, por exemplo, você vai lavar a louça, você vai prestar atenção no lavar a louça. E no começo é muito difícil, eu não vou dizer que não é, não. Às vezes ainda é. Conforme você vai fazendo, a sua mente vai entendendo que você não precisa correr. Por mais que o seu dia seja muito apertado, tudo bem, às vezes você vai precisar correr. Mas parece que às vezes a gente tem um dia que nem é tão apertado assim, mas a gente se pressiona a correr mais ainda. Aí eu comecei a frear, assim, falar assim, não, peraí, você não tá atrasada. Eu ajo sempre como se eu tivesse atrasada. Eu falei, não, então vamos mudar isso. E conforme eu fui dando limite pra esse pensamento ansioso, fez toda a diferença pra mim. Dia 15 foi o contato com o sol, que eu também... eu tenho que exercitar mais, eu não priorizo muito, mas eu sei que faz muita diferença. Só de sentir, às vezes, o sol, sabe? Você não precisa nem, sei lá, na praia ou na piscina, mas às vezes você só sai lá de fora e você sente o sol na sua pele. É uma coisa que, não sei, parece que muda a química da cabeça. Dia 16 foi alongar o corpo. Eu falei muito sobre como eu odeio alongar, que me estressa, que me irrita, que me deixa puta da vida. Quando eu passo da fase desconfortável inicial, me senti tipo, meu Deus, eu precisava ter feito isso. É isso, às vezes é sobre vencer um desconforto inicial. Muitos desses dias do autocuidado, eu fui percebendo que quando você vence a primeira vez, o primeiro desconforto inicial, as próximas vezes ficam muito mais tranquilas e você começa a ver que aquilo não é tão bizarro ou difícil como você achou, porque na verdade é muito simples. E quando as pessoas falam, tipo, cuide disso, cuide daquilo, tipo, às vezes parece muito abstrato. Tipo, tá, contato com o sol, tá, mas eu não posso ter contato com o sol todo dia. Mas ninguém tá falando, entendeu? Pra você ter contato com o sol todo dia. Ninguém tá falando que seus dias têm que ser exatamente iguais.
E eu acho que na minha cabeça era assim, quando eu ouvia alguém falando alguma coisa simples assim, eu falava tipo, ah, tá, mas isso não faz diferença. Só que eu nem tinha tentado, então será que não faz diferença mesmo ou será que eu não quero tentar? E aí eu comecei a me permitir mais, então isso é interessante também. Dia 17 é fazer a cama. Eu sou, né, até é um bom exemplo vocês verem aqui que a minha cama está desarrumada no momento. Essa fase aqui eu tava deixando a coxa só de um lado, então a cama ficava meio pré-pronta. E isso foi muito facilitador na minha rotina. Mas eu faço um pouco de bullying com o fazer a cama, porque me irrita, porque eu sei que vai bagunçar de novo. Só que no dia a dia realmente faz a diferença pra mim. Eu vejo que ter o espaço mais organizado faz diferença na minha cabeça. Não é o meu forte, mas eu tento. E deixar a cama pré-pronta realmente foi um hackzinho que foi maravilhoso. Porque eu não tinha que refazer tudo, era só, tipo, meio que colocar o cobertor, tirar o cobertor de um lado só e depois recolocar onde ele tava. Dia 18 é um dos mais importantes pra mim, que é achar um hobby inútil. Ou seja, não vai ser pra vender, você não vai postar, você não vai fazer porra nenhuma com isso. Você vai só fazer. Eu também falei disso aqui, sobre colorir. Foi uma coisa que eu levo pra minha vida. Eu escolho hobbies que eu sei que eu não vou ter uma pretensão em postar, em tornar nada, que vai ser só pra mim. Dia 19 é se conectar, como fizesse sentido pra você, com a espiritualidade. Espiritualidade significa um monte de coisa pra cada pessoa, né? Mas pra mim significa muito meditação e certas outras conexões, assim, que eu tenho dificuldade de explicar porque eu não sei exatamente no que eu acredito, assim. Eu não sei exatamente. Eu sei que eu acredito em algo, mas eu ainda tô definindo o que isso é pra mim. E a meditação me conecta muito com essa verdade minha. Eu sinto que é importante sim, por mais que às vezes a minha cabeça não queira ceder, por mais que seja difícil, eu sinto que quanto mais eu faço, mais eu me lembro que tá tudo bem eu não saber ao certo o que é que eu acredito, de fato. Mas eu acredito em alguma coisa. E isso já é muito poderoso. Eu acreditar em alguma coisa e acreditar em mim, ter a minha sensação de espiritualidade, assim, é incrível. Desde que eu me desapeguei à ideia de que eu precisava entender exatamente no que eu acreditava e o que precisa, o que representa, onde eu me encaixo, eu comecei só a ter momentos pra mim onde eu não tô fazendo nada, além de focar na minha respiração, visualizar certas coisas. No dia 20, eu me arrumei. Eu adoro me arrumar e eu acho que isso faz total diferença na autoestima. Quando você para de dizer, ai, pra que eu vou me arrumar? Pra que o cacete? Porque você quer. Você quer se arrumar, você vai se arrumar, pronto. Como se você fosse sair mesmo. Às vezes você nem vai sair, às vezes você vai tirar umas fotos em casa, às vezes você vai fazer outra coisa, mas se arruma pra poder se sentir bem e aproveita o processo. Principalmente assim, ai, maquiagem, sabe? Tipo, passa maquiagem. Qual tipo de maquiagem você quer fazer? Você quer fazer seu cabelo? Pode ser um skincare, ou fazer a barba, ou passar um hidratante, esfoliar o corpo. Cuidar da sua aparência, sabe? Dessa forma. E aproveitar essa vaidadezinha saudável. Muitas vezes a gente também se apressa ou diz, ai, pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou me arrumar e me cuidar? Ai, tô querendo chamar atenção. Não. Você tá só querendo se expressar, se cuidar, se sentir bem. O dia 21 foi sobre encerrar ciclos. E esse dia foi muito importante pra mim, porque eu de fato estava encerrando mesmo uma conexão que eu tinha, né? E foi muito certo pra mim, ali naquele momento, eu encerrar aquilo. Porque sabe aquelas coisas que a gente fica lutando pra não terminar? Por exemplo, aquele relacionamento ou aquela amizade que já nem mais faz sentido, ou aquele trabalho, aquela coisa toda que a gente se diz, não, mas é tudo que eu conheço. Não, mas eu tenho que ficar. E naquele dia eu olhei e eu falei, gente, nem faz mais sentido. Por que eu tô me impulsionando a continuar nisso, ou a continuar fomentando essa relação? Sendo que nem faz mais sentido pra mim. Sendo que, por mais que eu quisesse que fizesse, entende? Eu queria muito que tivesse dado certo, mas não deu e tá tudo bem. E isso não anula meu carinho pela pessoa, ou o carinho dela por mim. Sabe, deu o que tinha que dar? E aí a gente fica lutando contra pra poder dizer, não, mas tem salvação, mas tem salvação. Às vezes não é sobre salvação, às vezes é sobre o final. E por mais que eu não seja a pessoa que gosta mais de final do mundo, né? Porque eu não gosto tanto. É maravilhoso você ter aquela sensação de dever cumprido, de eu fiz tudo que eu queria ter feito nessa situação, nessa relação. E agora eu tô pronta pra outra coisa, pros próximos passos. E por mais que dê saudade, seja difícil às vezes, tá tudo bem. Foi o que precisava ser, cumpriu mesmo. E eu fiquei muito orgulhosa de mim nesse dia, porque eu não acho a coisa mais fácil do mundo finalizar ciclos. Você sempre fica com uma sensação de perda, né? De que aquilo nunca vai ser a mesma coisa. E não vai mesmo. Mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. Isso é apenas um novo capítulo. E é tão bonito também. As coisas que vêm depois desse capítulo que você tem medo de encerrar são umas coisas mais bonitas, né? Muitas vezes. Dia 22 foi cuidar dos meus espaços. Então, lavar louça. Eu gosto muito de limpar a casa ouvindo música. Porque eu sinto que isso torna uma coisa banal um pouco mais
divertida de alguma forma. E é uma coisa que eu me puxo a orelha até hoje, mas não de uma forma crítica, sabe? Eu só, fico, cara, se você for comer e lavar a louça logo em seguida, você vai se poupar trabalho depois. Se você faxinar logo a casa, vai acumular bem menos. E aí eu acho que eu tenho espaçado momentos, assim, eu acho que eu tenho colocado, acho que eu tenho selecionado momentos, tipo, eu vou selecionar esse dia, domingo, por exemplo, sempre falo de domingo. Domingo tem que ser o dia para resetar. Eu não posso ir pra um rolê domingo. Não é que eu nunca possa, eu sempre falo isso aqui, mas domingo tem que ser pra resetar minha cabeça, pra faxinar a casa, pra poder dar uma geral em mim, no ambiente, recomeçar, de fato. E eu acho que cuidar dos ambientes pode ser muitas coisas, não necessariamente é só a faxina. Como é que ele pode ficar mais organizadinho da maneira que você puder mesmo, porque foi o que eu falei, nem é meu forte, mas eu falo, gente, eu não vou mudar da noite pro dia, isso, essa questão da organização, mas eu posso tentar me propor algumas mudancinhas. 1% melhor todos os dias é melhor que nada. Então, o dia 23 foi parar de falar que certas coisas não são pra você. A minha história com dança, eu falei que dançar não era pra mim, que eu não sabia dançar, que eu não sabia, que eu era muito dura, muito travada. E eu morria de vergonha. E eu me sentia bem frustrada no começo também, sabe? Quando eu comecei a fazer aula de dança. Eu ficava, ai, mas eu nunca vou conseguir fazer essas coisas. Ai, coisa difícil. Ai, nossa, como eu sou desengonçada, como eu sou feia dançando. E eu ficava nessas coisas, eu falava, não é pra mim, não é pra mim, não é pra mim. Isso se aplica a várias coisas na nossa vida que a gente nem tenta direito. A gente acha que tentar é fazer uma vez. Só que não é fazer uma vez. Tentar é se comprometer por um tempo pra entender se aquilo é proveitoso pra você ou não, se você gosta daquilo ou não. E como você desenvolve nisso. No dia 24, eu comi pizza vendo série. Eu coloquei aproveitar um momento simples com você mesma. Porque é isso, às vezes a gente fica, ai, que eu tenho que sair, que tem que ser uma coisa muito elaborada, eu tenho que fazer uma coisa. Só que às vezes é só sobre comer a sua pizza e ver a sua série. Aproveitar um momento. Ah, tem um momento que eu me senti estressada, que tive vontade de abrir um vinho, tomar uma taça de vinho. Sei lá, momentos simples que você tenha realmente prazer de estar com você. Que não necessariamente é o date que você vai sair de casa, mas vai ser em casa mesmo. Você vai sentar num cantinho, vai priorizar você, priorizar aquele momento. Eu nunca esperaria que eu falaria algum dia que eu não saio todo sábado à noite. Isso é muito louco pra mim, porque em outros momentos eu não conseguiria ficar em casa. Então, é esse tipo de coisa. Às vezes eu falo assim, não, eu vou priorizar esse momento comigo mesma. O que eu vou fazer hoje sozinha? Dia 25 foi sobre separar a sua energia da energia dos outros. Muitas vezes a gente confunde essas coisas, né? Ah, mas fulano acha tal coisa de mim, então sou eu. A gente embarca. E aí, às vezes, o outro tá mal-humorado e a gente se frustra e fica mal-humorado também. E não é que a gente não possa absorver certas coisas, porque isso é natural, né? Acho que é natural absorver a energia alheia. Mas é tomar esse cuidado de não embarcar na do outro. Só porque o outro tá num dia ruim, não significa que você tenha que estar num dia ruim também e absorver aquilo pra você. Porque vamos combinar também, tem uma galera que quer tornar o dia dos outros ruim só porque está num dia ruim. Então, é separar essas energias. Ai, porque fulano de tal está falando muito de mim. Ok, a energia dessa pessoa. Ela tá colocando essa pessoa tá colocando a energia dela nesse lugar. Você não tem que absorver isso. E você não tem que colocar a sua também nesse lugar. Ah, então deve ser mesmo. Não, porque a energia é sua. E aí, caceta? Não estou falando de críticas construtivas, hein? Não estou falando pra você ficar completamente egocêntrico, não ouvindo nenhuma crítica construtiva que você não pode chorar. Lembra disso. Eu estou falando de críticas infundadas de pessoas que a gente não tá nem aí. Que não estão nem aí pra gente também. Dia 26, eu falei tornar coisas que são difíceis de fazer mais agradáveis. Então lembra do que eu falei sobre faxinar a casa, cuidar dos espaços? Isso se conecta ao dia 26, por quê? Se você vai ficar na fila do banco, então como você pode tornar isso o mais agradável possível? É um pouquinho idealizada essa ideia, na minha opinião, mas é porque só se a gente complica. Se a gente realmente pegar pelo âmbito do simples, a gente falar, cara, se eu estiver na fila do banco e tiver um saco, eu vou jogar jogo da velha enquanto eu espero. Entendeu? Que exemplo horrível. Tenho que fazer isso, eu não tenho jeito de escapar. Então, dito isso, eu vou tornar isso mais agradável possível. Sabe por quê? Eu era o tipo de pessoa que costumava reclamar. Reclamar. Ai, tenho que ir no banco. Ai, que saco que eu tenho que ir no banco. Ai, essa fila no banco. Ai, eu vou ficar... E ficava horas nisso, cara. Então é óbvio que eu ficava, completamente exausta e muito chateada do fim do dia, porque eu tinha me convencido de que aquele dia era horrível só porque eu tinha que passar no banco. E não me entenda mal, é um saco às vezes ter, essas situações de, sei lá, mercado lotado ou transporte lotado, ou uma bosta. Então, assim, às vezes não vai dar pra aproveitar. Foi mal que eu não consigo achar uma forma boa de aproveitar o BRT lotado. Não, eu entendo, realmente. Mas se tem alguma
coisa que possa ser feita nesse sentido, fazer. Então, levar o livrinho pro banco. Dia 27 foi tomar um banho quente. Isso é opcional, né? Cada um sabe que tipo de banho quer tomar. Mas eu adoro um banho quente. Eu acho, tipo, relaxante a beça. Principalmente depois de um dia cheio. Tirar o tempo mesmo pra tomar um banho, assim, VIP. Fazer as unhas, isso tudo assim, esses cuidadinhos de... Como se fosse seu dia de spa mesmo. E uma vez por semana eu faço. Eu falo, cara, agora é meu dia de spa, no domingo. Depois eu fiz tudo que eu precisava fazer, assim, de reorganização, recomeçar. Eu falo, ai, agora eu vou fazer o meu spa. E vou amarradona. Impressionante. E faz muita diferença pra começar a semana depois. Uma semana super, tipo, cheia e tal. Fico em outro lugar mentalmente. Dia 28 vai ser o último desse episódio. É sobre tornar o seu ambiente mais você. Ou seja, com a Ana Maria Braga. Leva a Ana Maria Braga pra sua casa. Nossa, eu não posso te dizer quantas vezes eu me senti não em casa. Assim, eu não gostava do meu quarto. Não porque tinha nada de errado com ele, pelo amor de Deus. Mas, assim, sentia que eu tinha trazido uma carga negativa pro meu quarto, vamos dizer assim. Não porque nada aconteceu ou nada assim, mas sentia essa angústia em estar sozinha. Então, o meu quarto meio que refletia isso um pouco. Então, era sempre muito sem critério nenhum, as paredes todas vazias. Ou sei lá, se tinha alguma coisa, aí ficava muito cheio. Enfim, eu não sei, energeticamente pra mim não tava funcionando, entendeu? E eu sentia que não era meu cantinho. Sabe aquela sensação de que não é seu cantinho? Que poderia ser um quarto de um estranho? Nunca fui ingrata, tá? Sempre valorizei muito o meu quarto. O fato de eu ter um quarto, o fato de... Você sabe, né? Do que eu tô falando. Mas quando eu comecei a fazer coisinhas, tipo assim... eu vou deixar uma vela aqui. Eu vou colocar sei lá, um espelhinho ali. Coisas assim que... Pra muita gente não faz diferença, mas pra você tornam o seu espaço. E não precisa ser um sofá de R$2.000. É tipo, eu comprei uma plantinha falsas na internet pra poder deixar assim. São coisas minuciosazinhas, bobas, sabe? Que você fala, pra que eu vou comprar? Pra isso, pra deixar o seu espaço mais aconchegantezinho, mais você mesmo. E isso fez muita diferença pra mim. Eu não posso, nossa, sério, eu não tenho... Vocês não têm noção, assim, do que fez pra minha cabeça. Porque eu chego em casa e eu sinto que eu tenho meu cantinho. Eu venho e falo, ai, que delicinha meu quarto. Que delícia minha cama, minhas coisas, sabe? Tipo, eu tô no meu ambiente. Eu tornei esse o meu ambiente. Não necessariamente por comprar e encher de coisa cara. Mas, entendeu? Mas a ideia é muito mais... O que dá mais a sua cara? Semana que vem eu continuo com a lista. Eu vou até o dia 61. Hoje a gente foi até o dia 28. Eu espero que tenha feito sentido, como sempre, que tenha ajudado a dar algumas ideias também de autocuidado, que podem parecer óbvias, mas a minha ideia foi meio que ir através delas, meio que desconstruindo mesmo, conforme... Porque a gente tá tão saturado de ouvir sobre autocuidado e se cuide, se ame e tal, mas é de uma forma tão fria e meio impessoal que eu quis destrinchar mesmo o que eu fiz nesses 61 dias pra poder trazer isso pra uma coisa mais real. Sabe, que é uma pessoa real que fez essas coisas e que viu utilidade em a maior parte delas. E se eu sentir de alguma forma que aquilo não tava servindo pra mim, eu só não fiz de novo. Eu falei, não, isso aqui eu gostei muito, vou anotar. Isso aqui, nem tanto. Eu experimentei, mas eu não tava num dia bom, não serviu tanto. Às vezes eu vou tentar de novo, às vezes não. O ponto é se permitir a ideia de se autocuidar. Se permitir a fazer essas coisas que parecem bobas e ver como é que você se sente. O que isso me causa, o que isso traz pra minha cabeça, qual o impacto, como é que eu comecei o dia e como é que eu fiquei depois de fazer isso. São observações muito importantes, porque às vezes a gente pula na conclusão de que não deu certo, entre aspas. Nem funciona, esse negócio bobo, não sei o quê. Você vai ver a sua diferença depois e fala, mudei, né? Te vejo semana que vem, quinta-feira, às 6 da manhã, com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.